tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bem tranquilos, bem saudáveis e bem felizes. Boa tarde, terceiro ano A, boa tarde, terceiro ano B, boa tarde, família. Hoje, nossa aula 126 de português. Que o Senhor Deus abençoe o meu coração, o seu coração e o coração de todas as pessoas, enchendo de muita alegria, muita fé, muita esperança e muito amor. Essa semana começam as nossas avaliações. Faremos as avaliações VG2 da segunda etapa. Então, mais uma vez eu vou falar com vocês. Façam a prova com atenção. Leia no mínimo 3 vezes, né? Leia a primeira vez, a segunda, a terceira, para que você tenha uma boa compreensão do texto, uma boa compreensão das interpretações. Faça com atenção, faça com capricho, procure fazer sozinho. Só peça ajuda se você não entender alguma coisa. Faça o seu melhor, você é capaz de fazer o seu melhor. Não se esqueça de preencher o cabeçalho, colocando o seu nome completo, a data. Muitas vezes eu recebo a prova no envelope, eu tiro a prova para corrigir e quando eu vejo a avaliação está sem nome e eu tenho que procurar descobrir de quem é a avaliação. Então não se esqueça de preencher o cabeçalho corretamente, ok? Então hoje eu vou fazer com vocês uma revisão, né, dos assuntos que a gente aprendeu nas aulas passadas, para que vocês possam fazer uma excelente prova. Vamos lá? Bom, falamos sobre verbo, né? Verbo é ação, fenômeno da natureza. Vamos falar hoje sobre verbos de fenômeno da natureza. São aqueles verbos produzidos pela própria natureza. Vamos ver o que é isso? Verbo de fenômeno da natureza. Exemplos de verbo que indicam fenômeno da natureza. Chover é uma ação, e uma ação indicada pela natureza. Trovejar também é ação, também é um verbo de fenômeno da natureza. Relampejar, amanhecer, nevar, gear, ventar, anoitecer, entardecer, escurecer. Todas essas palavras indicam uma ação, porém não é uma ação do ser humano, é uma ação que vem da natureza. Veja as gravuras aí, olha. Então nós temos aí, ó, ventar, chover e ensolarar. A primeira gravura nos mostra aí, ó, ventar, está ventando, ventar. A segunda gravura nos mostra chover. E a terceira gravura nos mostra ensolarar. Todas essas ações aí, elas vêm da natureza, são fenômenos da natureza. Isso é verbo de fenômeno da natureza. Bom, nós estudamos também sobre o som nasal, né? Existem palavras que nós pronunciamos e que o som sai pela boca e pelo nariz. Então, essas palavras que são pronunciadas com esse som que sai pela boca e pelo nariz, nós chamamos de palavras com som nasal. Geralmente, essas palavras, elas são formadas pelo tio, pelo M e pelo N, para formar o som nasal. Então, uso do tio. O tio é um sinal gráfico e não um acento. Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A e O. Então, palavras com tio nós pronunciamos com som nasal. Vamos ver algumas aí, olha. Peão. Observem, se você segurar o nariz, peão, você vai perceber que o som sai pelo nariz. Mamão.
mão, mãe, balão, coração. Então, você vê que o som, ele reflete tanto pela boca quanto pelo nariz. São palavras com som nasais. Agora, uso do M, N ou tio. Nós vimos que palavras com som nasal, ela pode ter o tio, o M ou o N. Lendo as palavras abaixo, quais são os sons nasais em cada uma delas? Vamos ver a primeira. Tamanduá, tamanduá. É o som nasal do N. Carambola é o som nasal do M. Limões é o som nasal do tio. Tubarão, o som nasal do tio. Computador, o som nasal do M. Onça, som nasal do N. Pintada, o som nasal do M. Então, vocês viram aí, todas essas palavras, ao pronunciar, elas emitem o som nasal do M, do N e do tio. Vamos falar sobre as pontuações. Estudamos a pontuação o ano inteiro, né, gente? Como a pontuação é importante. Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Uso a vírgula quando vou dar uma pequena pausa. Uso o ponto final para finalizar uma frase, para finalizar um parágrafo, para finalizar um texto, uma fala. Ponto de exclamação para expressar sentimento de alegria, de prazer, de espanto, de felicidade, de medo. Uso ponto de interrogação quando vou interrogar, vou fazer uma pergunta. Toda vez que estou fazendo uma pergunta, uso o ponto de interrogação, estou interrogando. Travessão, toda vez que há uma fala, alguém está falando, na frente dessa fala eu tenho que colocar o travessão. 2 pontos, quando eu vou indicar uma fala, quando eu vou indicar que alguém está falando, ou quando eu vou citar ou enumerar alguma coisa que eu vou falar. Reticências, 3 pontos, significa que não finalizou, né? Que ainda pode continuar, não estamos no final. Então, o uso da pontuação é fundamental. Eu posso escrever um texto lindo. Se eu não pontuar corretamente, quem for ler não vai compreender, não vai entender aquilo que eu escrevi. Então, a pontuação ela está na nossa vida o tempo todo. Temos que usar a pontuação sempre e de forma correta. Vamos lá. Sinais de pontuação. Travessão. O travessão é um sinal de pontuação usado para mostrar a fala de personagens. Também serve para separar a fala de personagens de fala do narrador. Para isso, nós usamos o ponto de travessão. 2 pontos. Esse sinal gráfico, ele é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vejam aí, eu enumerei, né, as matérias essenciais. Por isso, antes de enumerar, veio os 2 pontos. Joana explicou: não devemos pisar na grama do parque. Então, os 2 pontos aí veio depois de explicou, porque vem uma fala, a fala da Joana. Não devemos pisar na grama. E na frente da fala da Joana vem um travessão, porque toda vez que tem uma fala, eu utilizo o travessão. Falamos também sobre conto de mistério. Vamos recordar o que é um conto de mistério?
conto de mistério, ele apresenta um fato que deve ser desvendado. Esse mistério, ele provoca suspense e tensão no leitor, despertando nele a curiosidade sobre o que vai acontecer. Então, o conto, ele apresenta um fato que tem que ser desvendado, tem que ser descoberto. E cada vez que você vai lendo o conto de mistério, vai te dando, vai despertando no leitor a vontade, a curiosidade de saber o que vai acontecer no final. Que mistério será esse apresentado? No conto de mistério, há dois narradores. O narrador que apenas narra e o narrador personagem, né? O narrador é aquele que conta a história. Então, quando ele está narrando, ele está contando a história. Ele pode simplesmente só contar a história ou ele pode também contar e participar da história. Agora, na aula passada, eu pedi que vocês fizessem as atividades da página 45 a 47. Vamos fazer a correção? Abram aí, por favor, na página 45. Comunicação oral, relatando um experimento. Ouça o relato oral de um experimento. Então, antes da gente corrigir essa página, vamos para a página 46 para a gente ler o relato da experiência. Página 46. Você vai ler um relato de experimento. Observe bem as partes que compõem o texto. Plantas transpiram. Observação. Grande parte da água que os animais, incluindo os seres humanos, bebem diariamente é expelida em forma de urina, saliva, suor e etc. É expelida, é colocada para fora. Objetivo: descobrir como as plantas fazem para expelir água. Hipótese: as plantas absorvem água do solo pela raiz e levam até as folhas por condutos bem absorventes chamados xilemas. A água não volta para a raiz, ela evapora pelas folhas. Uma corrente de água percorre a planta da raiz até as folhas. Materiais: vaso com planta ou uma planta da escola, saco plástico transparente e barbante. Então, veja o passo a passo. Observação, objetivo, hipótese e materiais. Experiência. Procedimentos. Número 1. Regue a planta com bastante água. Página 47. 2. Envolva inteira ou só o ramo com o saco plástico. 3. Amarre o saco plástico com barbante e coloque a planta sobre o sol. Resultado: passado alguns minutos, o plástico ficará molhado e a água que evaporou é a água que evaporou pelas folhas. Conclusão: as plantas expelem água em forma de gás, vapor de água, por orifícios microscópicos que tem na parte de baixo das folhas, os estômatos. Em um dia de calor, uma árvore grande pode evaporar dezenas de litros de água. Essa umidade explica por que no verão é mais agradável ficar à sombra de uma árvore do que à sombra de um edifício. Então, vocês viram aí que para fazer o experimento tem a observação, o objetivo, a hipótese, o material, o procedimento da experiência, o resultado e no final a conclusão. Tantas palavras. Você conhece o significado das palavras expelir e absorver? Qual é a relação entre elas? Expelir é colocar para fora. Absorver é trazer para dentro.
converse com alguém da sua casa, depois procure as palavras no dicionário. Então, agora vamos voltar à página 45. Ouça o relato de um experimento e preste bastante atenção. Então, eu já fiz o relato do experimento e tenho certeza que você prestou bastante atenção. Preste atenção na apresentação do que vai ser demonstrado, na relação dos materiais que serão utilizados, no passo a passo dos procedimentos, na apresentação do resultado e da conclusão. Número 2. Faça um desenho para representar o resultado do experimento. Então, aí nesse quadro aí você vai fazer o desenho representando o resultado do experimento. Agora, você e alguém da sua casa vão fazer o relato oral de um experimento para vocês mesmos, porque como nós estamos em pandemia, não tem como fazer para os colegas de classe. Escolha um experimento simples que possa ser feito facilmente em sua casa. Organize e ensaie seu relato antes de apresentá-lo. Atenção ao tempo de apresentação e à linguagem a ser empregada. Realizem o experimento para que as pessoas da sua casa possam observar. O professor organizará a apresentação, quando for possível fazer essa apresentação aos colegas. Autoavaliação. Relatei todas as partes do experimento? Sim ou não? Os colegas compreenderam o experimento? Sim ou não? Compreendi os experimentos do meu colega? Sim ou não? Aí você vai fazer a avaliação, só que essa avaliação não é com os colegas, você vai fazer a avaliação com as pessoas da sua casa. Ok? Espero que vocês tenham compreendido bem a questão do experimento. Foi até aí que eu pedi a vocês que fizessem. Agora, para casa. Vocês vão fazer o livro, que é a compreensão aí do experimento. Vocês vão fazer a página 48 e a página 49 e a gente corrige na próxima aula. Meus amores, espero que a gente tenha tirado todas as suas dúvidas. Espero que vocês estejam preparados e prontos para fazer uma excelente avaliação. Até a próxima e mil beijos para vocês. Criança, você é um presente de Deus em nossa vida. Te amamos muito. Fiquem com Deus.